Boa noite, queridos. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que acompanha de madrugada. E louvado seja o Senhor, nosso Paizinho, nosso Mestre querido, por mais este momento, de oração, de comunhão, de revelação, por mais esse privilégio de podermos estar aqui compartilhando, mais uma mensagem poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa palavra que todos os dias nos ensina algo novo. E vamos aprender hoje um pouquinho sobre capacitação. O apóstolo Paulo é um pregador da palavra, um pregador que tinha muita ousadia, autoridade, intrepidez, que ministrava com muita autoridade. Ele declarava abertamente que ele dependia do Senhor, que quem o capacitava era o Senhor, que sem o Espírito Santo ele não poderia fazer nada, pregar nada para ninguém. E a palavra aqui em Efésios 6, 19 e 20, ele pede oração. Ele diz assim: orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tornar conhecido o ministério do Evangelho. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Então Paulo ali estava com toda a humildade, pedindo oração para que o Espírito Santo usasse com as palavras certas. E quando nós reconhecemos, queridos, que não somos nós que fazemos nada, que é o Espírito Santo que fala através das nossas vidas, nós podemos descansar, confiar, depender 100% do Senhor e saber que não é nós que fazemos nada, não é a gente que fala. Toda vez que eu venho aqui falar com vocês, eu nunca sei o que dizer. Eu começo a falar e o Espírito Santo direciona a gravação. Então, nós sabemos, temos a certeza que quem nos capacita é o Senhor. E quando o Senhor nos capacita, Ele capacita todas as áreas da nossa vida. Nós somos exemplos em todas as áreas da vida. Hoje o autor vai falar sobre a capacitação dele, que jovenzinho, ele nunca imaginou que seria um pregador da palavra como ele é, que levaria as boas novas do Senhor a tantas nações, que abençoaria milhares de pessoas como ele abençoa, não só com a palavra de Deus, mas financeiramente, com alimento, com roupa, com abrigo, enfim. Ele é um moço muito bem sucedido, mas não porque ele confia em si próprio, pelo contrário, a identidade dele era totalmente destruída, porque ele cresceu num ambiente desfavorável. Mas o Senhor é o Deus do improvável, o Deus do impossível. Refez ali, lhe deu uma nova identidade, e através dessa nova identidade em Cristo, ele se tornou esse grande pregador da palavra, o autor desse devocional, o devocional best-seller, o mais vendido, E quando eu ganhei esse primeiro livro devocional, ele tinha 1 milhão de cópias vendidas. Aí, o ano passado, eu comprei 5 milhões de cópias vendidas. E esse ano, quando eu fui ver, já tem 10 milhões de cópias vendidas. E o filho dele, o filho desse moço, desse pastor, que chama-se o Pastor Júnior, ele disse que nunca conheceu alguém, tão abençoado, ao mesmo tempo tão generoso, tão desprendido, o quanto ele recebe bênçãos de Deus, ele distribui, ele abençoa as pessoas, as vidas, as nações. Então, queridos, é tão maravilhoso ser capacitado pelo Senhor, porque o Senhor abrange todas as áreas das nossas vidas. Somos capacitados a ser boas mães, bons pais, bons, excelentes trabalhadores. Por onde nós vamos, nós deixamos a luz do Senhor, damos o nosso melhor, fazemos tudo com muito amor. E nós precisamos e nós dependemos do Espírito Santo que nos capacita a cada dia. Eu já contei aqui o testemunho no meu ateliê, que eu abri pela fé e que eu coloquei um adesivo bem grande ali para eu ler sempre quando eu ia
finalizar o acabamento das roupas no passado ferro. Tá aquele versículo enorme lá. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E ali eu ia trabalhando, lendo, falando, amém, em nome de Jesus. Eu sou capacitada para esse trabalho. Porque eu nunca fiz curso, né? Tudo que eu fui aprendendo foi eu e Deus ali, aquela experiência que Deus foi me dando. Então, o Senhor nos capacita, queridos, a todas as áreas da nossa vida. O Senhor nos capacita e nós podemos viver com excelência. Né? A leitura diz assim: talvez você olhe para a sua realidade e pense que não tem forças para continuar, mas lembre-se que Deus nos chama para uma missão. Ele não nos chama, nunca nos chama para uma missão sem antes oferecer sua presença, sua graça e capacitação. Quem é capacitado por Deus não vence porque é mais forte, vence porque caminha sustentado pela força do Senhor. Então, siga em frente, continue confiando, continue obedecendo. A capacidade de Deus não é apenas um dom de fazer alguma coisa, é a graça para viver o propósito que Ele preparou para cada um de nós. E a nossa frase do dia de hoje é: vai dar tudo certo, né? E não tem como dar errado quando o Senhor, querido, está na frente, quando o Senhor nos capacita, dá tudo certo, né? E a frase do dia de hoje diz assim, que Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas afirmou que a chegada valeria a pena. Né? E a jornada pode ser difícil, mas quem é capacitado por Deus nunca está sozinho. Né? Nunca está sozinho. Deus nos dá capacidade para enfrentar desafios, tomar decisões difíceis, suportar lutas, permanecer humildes quando somos afrontados, perdoar quando somos feridos, amar quando é difícil, quando o mais fácil é permanecer, né? Amar quando é difícil de ficar. Perdoar quando somos feridos, amar quando é mais fácil desistir. É permanecer fiel quando tudo parece desmoronar. Então, queridos, quando o Senhor nos capacita, Ele nos dá todos esses dons. O dom de, mesmo quando está tudo muito difícil, tudo desmoronando, nós continuamos firmes, em pé, sustentados, porque é a graça do Senhor que nos basta, é ela que nos aperfeiçoa, né, no dia da fraqueza. É a graça do Senhor nos faz mais forte, nos faz melhor, né, nos capacita, nos dá discernimento, sabedoria. E a palavra-chave de hoje é capacitação. E Deus nos capacita para sermos bons pais, mães melhores, para honrarmos a nossa família, para trabalharmos com excelência, para enfrentarmos as dificuldades, para perdoarmos quem nos fere, para permanecermos firmes nas provações e também para anunciarmos o Evangelho com coragem. Muitas pessoas acreditam que a capacitação de Deus serve apenas para quem prega, canta ou exerce algum ministério na igreja, mas não é verdade. Quando Deus nos capacita, Ele nos prepara para viver o propósito, ser exemplo em todas as coisas, em todas as áreas de nossas vidas. Nós somos luz, somos abençoados, somos prósperos, como esse pastor que foi transformado, recebe do Senhor uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante todo o tempo. Ele tinha uma família que não era exemplo, um pai que infelizmente trouxe muitas dores ali para ele, mas ele foi restaurado, capacitado, Deus lhe deu uma linda família, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, pessoas para que ele cuidasse, o devocional para ele escrever todo ano, e louvado seja Deus, porque ele capacita o improvável, ele é o Deus do improvável e do impossível. Ele diz assim: ainda me lembro da primeira vez em que falei em público, ministrando a palavra de Deus,
E algumas pessoas falavam que eu não estava pronto. Uma voz dentro de mim dizia o mesmo. Como aquele garoto tão inseguro, introvertido e tímido poderia falar em público. Contudo, embora os meus traumas e medos tentassem me paralisar e impedir, a voz de Deus dizia outra coisa. Confiante nele, enfrentei a timidez e ainda hoje, a cada dia, ele me capacita. Muitas vezes sentimos-nos capazes de romper as barreiras da insegurança e do medo. A verdade é que, se procurarmos em nós, não encontraremos a coragem necessária para cumprir o nosso propósito e nos mover em direção aos planos de Deus. É por isso que precisamos procurá-la em Deus. Então, se nós olharmos para nós mesmos, nós não encontramos coragem, capacidade para exercer o chamado que o Senhor tem para nós, mas é Ele que nos capacita. Podemos pensar em diversas figuras bíblicas que foram bem-sucedidas no cumprimento do propósito de Deus para elas. Não foi, porém, porque eram fortes e poderosas, e sim porque tinham fé em um Deus que capacita, fortalece e sustenta. Esse mesmo Deus está conosco. Quando Ele nos chama, também nos dá recursos de tudo que precisamos e nos prepara para realizar a sua obra. Quando adolescente, eu jamais poderia imaginar que um dia me tornaria alguém que levaria a palavra de Deus para tantas pessoas. Todavia, um dia, aquele rapaz limitado pelos medos e inseguranças encontrou o amor do Pai. Hoje sei que dele vem tudo o que eu preciso para anunciar as boas novas do Evangelho. Simplesmente tenho uma atitude de fé e coragem durante o processo, pois isso é essencial para seguir a sua jornada. No meu caso, eu estava vencendo algumas paralisias internas. Não sei qual é a sua situação hoje, o que você está enfrentando, o que vem enfrentando. Talvez esteja doendo tanto que você até pensou em desistir, mas Deus me trouxe aqui para dizer-lhes: não desista, eu estou com você, vai dar certo. Queridos? E às vezes estamos enfrentando situações, dores, dificuldades, Tem vezes que o Senhor começa a nos falar de situações, de coisas que abalam, o nosso emocional, o nosso físico, mas o importante é que a nossa vida espiritual esteja firme. O importante é sermos capacitados pelo Senhor. Para sermos capacitados, devemos estar sempre em comunhão, numa busca sincera, num relacionamento íntimo com o Senhor. E hoje indo para... Nós já tem 13 minutos de vídeo, não vou me alongar. Eu ia contar uma coisa para vocês, mas depois eu conto. E indo para trabalhar hoje lá na obra do meu pai, para poder auxiliar em algumas coisas, o Senhor me deu um louvor dentro do carro. E falar justamente sobre isso, sobre sustento, sobre capacitação. Eu nem sabia que o devocional ia falar sobre isso hoje, mas o Senhor me deu um louvor. E uma outra hora eu vou cantar para vocês, eu vou falar sobre isso, E vamos orar que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, em nome de Jesus, queridos. Vamos orar. Pai amada, ó Senhor querido, obrigada porque a nossa capacidade, Senhor, não depende apenas de nossas forças, mas da Tua presença em nossa vida. Capacita-nos para viver o Teu propósito em todas as áreas, na nossa família, no nosso trabalho, em nossos relacionamentos, ministérios e nas decisões que precisamos tomar. Quando nos sentimos fracos, lembra-nos que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Dai-nos sabedoria, Senhor, coragem e perseverança para continuar caminhando. Deus, nós confiamos que o Senhor nos chamou e nos sustentará. Que o propósito sempre venha acompanhado de graça. Senhor Jesus, que Deus, que o Senhor necessariamente, Pai, que o Senhor Deus irá cumprir, Senhor, todo o chamado, todo o propósito em nossas vidas. Que
quando dependemos de Ti, descobrimos que temos forças, Senhor, que nem sabíamos que tínhamos. O Senhor não apenas nos chama, mas o Senhor nos capacita. Ah, Pai querido, e nós nos rendemos a Ti, Deus. Nos prostramos, Senhor, em Tua presença, para buscar de Ti, Senhor, cada dia mais capacitação, mais sustento, mais renovo, mais discernimento, mais sabedoria, Pai. Ah, Senhor, o que seria de nós sem esse alimento, sem esse pão diário? O que seria de nós sem a Tua palavra, Senhor? O que seria de nós sem esse sustento, Pai? Deus, que o Senhor possa cada dia mais nos fortalecer, nos sustentar, nos capacitar, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida de cada amado, cada querido que acompanha os devocionais, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a cada um, sustentar, capacitar, ó Pai. Que eles possam saber, Jesus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que capacita nossas vidas em todas as áreas, Deus. E seja qual for a área que eles estiverem necessitados, Senhor, de direção, luz, sabedoria, Senhor, providência. Ah, Senhor, capacita para que eles possam, Senhor Jesus, viver a Tua obra, Senhor, por completo. Viver a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante do Senhor na vida deles também, Senhor. Em nossas vidas, Deus, nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos por este momento, por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Gratidão, gratidão, Paizinho. Amém, queridos, amém, amém. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, né? E que nós possamos ser cada dia mais capacitados pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.